Você já se sentiu perdido em meio a tempestades que parecem esmagar seu espírito, quando até as palavras mais simples de conforto soam vazias e distantes? Nesses momentos onde a crise aperta e o coração clama por algo maior, descobrir um poder real e transformador torna-se urgente. E é exatamente aí que as Escrituras se revelam como uma arma viva, pronta para fortalecer sua alma na luta espiritual. Este vídeo vai te mostrar como, mesmo quando orar parece difícil demais, usar a própria palavra de Deus como seu guia e escudo pode não apenas aprofundar sua conexão com o Senhor, mas também transformar a oração em uma conversa verdadeira, cheia de significado, fé e esperança. Vamos explorar juntos como orar as Escrituras eleva seu diálogo com Deus a um novo nível, usando versículos que falam diretamente ao seu coração, trazendo refrigério, força e paz mesmo nas dores mais intensas. Você vai entender por que viver pela palavra é mais do que um hábito. É um convite para ser moldado, protegido e renovado diariamente. Fique até o fim, porque essa jornada vai despertar em você uma fé ativa, capaz de vencer dúvidas e fortalecer sua vida espiritual de uma forma profunda e libertadora. E antes de começarmos, já aproveite para se inscrever no canal e ativar as notificações, para não perder nenhuma mensagem que pode virar o jogo na sua caminhada. Vamos juntos descobrir essa arma poderosa que Deus nos empresta para enfrentarmos tudo, com vida, coragem e vitória. Se isso está fazendo sentido para você até aqui, curta o vídeo e compartilhe com quem precisa ouvir isso. Sua curtida ajuda esta mensagem a alcançar mais corações sedentos por Deus. Você já se perguntou como seria ter uma linha direta com o Criador, uma conversa que não apenas preenche o vazio, mas que reconfigura sua alma de dentro para fora? A promessa não é apenas de conexão, mas de transformação. E a chave para isso, como a premissa deste vídeo já introduziu, reside em uma prática milenar, mas que ressoa com uma urgência surpreendente nos nossos dias: orar as Escrituras. Não é apenas repetir versículos, é entrar em um diálogo profundo onde a voz de Deus, manifesta em sua palavra, se entrelaça com o seu clamor, com a sua dor, com a sua gratidão, com a sua busca. O que significa, na prática, orar as Escrituras? Imagine que você tem em suas mãos um mapa detalhado, não apenas do terreno que está à sua frente, mas do caminho que Deus deseja que você trilhe, das promessas que Ele fez para você e da natureza dele mesmo. Orar as Escrituras é como pegar esse mapa e usá-lo como roteiro para sua conversa com Deus. É pegar as palavras que Ele já nos deu, palavras infalíveis e cheias de vida, e apresentá-las a Ele como sua própria oração. Como começar a orar as Escrituras? Um guia prático para o coração moderno. A simplicidade dessa prática é muitas vezes sua maior armadilha, pois a confundimos com algo superficial. Mas permita-me desdobrar isso para você. O primeiro passo é o da escolha consciente. Em meio ao turbilhão de informações, a sobrecarga de tarefas e a velocidade implacável do cotidiano, parar para escolher um versículo ou um trecho da Bíblia não é um luxo, mas uma necessidade vital. Por onde começar? Pense no que seu coração anseia hoje. Está com medo? Comece pelos Salmos, o Salmo 23, o Salmo 91, o Salmo 27. Está confuso, buscando direção? Provérbios é um tesouro de sabedoria prática. Está sobrecarregado, precisando de paz? As palavras de Jesus nos Evangelhos, especialmente as promessas de descanso em Mateus 11, 28 a 30, ou a paz que excede todo entendimento em Filipenses 4, 6 a 7, são bálsamos. Não há lugar errado para começar, apenas um convite para começar. Depois de escolher, vem a fase da leitura e meditação profunda. Não se trata de uma leitura corrida, como lemos notícias ou e-mails. É uma leitura lenta, ruminada, como quem saboreia um alimento raro. Leia o versículo, uma frase por vez. O que cada palavra significa. Qual o contexto?
Mas mais importante, qual a ressonância dessa palavra em você? Agora, em meio à pressão para sermos produtivos a todo custo, para estarmos sempre conectados, essa pausa para a meditação é um ato de rebeldia espiritual, uma afirmação de que a alma precisa de mais do que o mundo pode oferecer. Pense na cena. Você, talvez em meio ao caos da sua casa, antes do trabalho, ou no silêncio da noite, lendo: "O Senhor é o meu pastor, nada me faltará." Em vez de apenas ler, pergunte-se: onde na minha vida eu sinto falta? Onde estou agindo como se o Senhor não fosse meu pastor? Como essa verdade se aplica ao meu medo financeiro, à minha solidão, à minha busca por aprovação? A terceira etapa é a personalização e a oração ativa. Transforme o versículo em sua própria oração, direcionando-o a Deus. Se o versículo diz: "O Senhor é o meu pastor, nada me faltará", você pode orar: "Pai, eu te agradeço porque tu és o meu pastor. Eu te reconheço como o único que pode suprir todas as minhas necessidades, mesmo quando as circunstâncias ao meu redor gritam o contrário. Ajuda-me a confiar que em ti eu não terei falta de nada que realmente importa." Faça isso em voz alta, se puder. Deixe que as palavras de Deus se tornem as suas próprias palavras a Ele. Permita que essa personalização toque as feridas abertas pela rotina exaustiva, pela competição no trabalho, pelas expectativas sociais irrealistas. Aprofunde essa personalização. Se a sua ansiedade é sobre o futuro incerto e você está orando Filipenses 4, 6 a 7, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Não apenas repita: ore: "Senhor, reconheço minha ansiedade avassaladora sobre", mencionar especificamente meu emprego, a saúde de um familiar, o futuro dos meus filhos. Eu te entrego esta ansiedade agora. Ajuda-me a não me prender a ela, mas a te apresentar meus pedidos com gratidão por quem tu és. Peço que a tua paz, que é tão maior do que qualquer coisa que eu possa compreender, guarde meu coração e minha mente, que estão tão agitados e repletos de preocupações. É nesse detalhe, nessa sinceridade vulnerável, que a oração das Escrituras ganha vida. Em seguida, pratique o diálogo e a escuta. Depois de orar a palavra, reserve um tempo em silêncio. Permaneça na presença de Deus. O que o Espírito Santo está sussurrando ao seu coração? Alguma nova percepção do versículo? Um direcionamento? Um consolo? Em um mundo de ruídos constantes, aprender a silenciar para ouvir a voz mansa e delicada de Deus é um treinamento essencial para a alma. Pode ser que durante esse tempo de escuta, você se lembre de outra escritura, ou que uma ideia surja sobre como aplicar essa verdade em seu dia. É como quando você finalmente desliga o celular e percebe o canto dos pássaros que antes estavam abafados. Por fim, considere o registro e a aplicação. Muitos acham útil manter um diário de oração, anotando os versículos, suas orações e as respostas que percebem. Isso não só cria um registro da sua jornada de fé, mas também reforça a memória e a prática. E a aplicação? De que forma o que você orou a partir da palavra de Deus molda sua próxima decisão, sua próxima interação, sua próxima atitude? Se você orou sobre perdão, como isso se manifesta na forma como você lida com alguém que te magoou no trabalho ou na família? Porque orar as Escrituras é tão poderoso, desvendando a arma da fé. A prática da oração das Escrituras não é uma simples técnica, mas uma imersão na própria essência divina. A sua potência reside em múltiplos fatores, cada um deles crucial para o fortalecimento da sua vida espiritual e para a superação dos desafios do mundo moderno. Primeiramente, é a própria voz de Deus que você está utilizando. Quando oramos a Escritura, não estamos apenas expressando nossos pensamentos e sentimentos limitados.
Estamos nos alinhando com a mente e a vontade de Deus. Imagine ir a um rei, e em vez de fazer um pedido com suas próprias palavras falhas, você apresenta ao rei as próprias promessas que ele fez, as próprias palavras de seu edito. Sua súplica ganha um peso, uma autoridade. A Bíblia é a palavra inspirada por Deus, um livro vivo e eficaz. Ao orá-la, estamos devolvendo a Ele suas próprias promessas, baseando nossa fé e nossa esperança no seu caráter imutável. No caos das notícias falsas, das opiniões voláteis e das verdades relativas, a palavra de Deus é a âncora inabalável. Em segundo lugar, essa prática supera a dúvida e a falta de palavras. Quantas vezes você se sentiu paralisado, sem saber o que dizer a Deus? O coração está pesado, a mente confusa, e as palavras simplesmente não vêm. Nestes momentos, a Escritura é um salva-vidas. Ela nos dá as palavras, ela nos dá a estrutura, ela nos lembra das promessas de Deus, mesmo quando nossa fé está fraca. Quando o desânimo bate, e o mundo nos diz que não há esperança, orar as palavras de Isaías 40:31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Não é apenas um desejo, é uma declaração de fé baseada na fidelidade de Deus. É um antídoto direto para a fadiga crônica da alma que tantos de nós experimentamos, exaustos por uma rotina que parece nunca cessar. Terceiro, orar as Escrituras é uma poderosa arma na guerra espiritual. A palavra de Deus é descrita em Hebreus 4:12 como viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Ela é a espada do Espírito. Efésios 6:17. Quando o medo, a tentação ou a mentira do inimigo atacam nossa mente, orar a Escritura é empunhar essa espada. Se você é tentado a ceder ao desespero, clame Romanos 8:28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você se sente atacado por sentimentos de inadequação, lembre-se de 2 Coríntios 12:9-10. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Em um mundo onde a batalha é cada vez mais psicológica e espiritual, ter essa espada afiada é essencial para defender a sua paz e a sua sanidade. Quarto, esta prática aprofunda o seu conhecimento e relacionamento com Deus. Ao interagir repetidamente com as Escrituras em oração, você não apenas aprende sobre Deus, você o experimenta. Você começa a ver como Ele operou no passado e como Ele promete operar no presente. Isso constrói confiança. Você entende mais profundamente sua santidade, sua misericórdia, sua justiça, seu amor. Isso não é um estudo acadêmico frio, mas uma descoberta calorosa e pessoal daquele que te ama. Em uma era de relacionamentos superficiais e conexões digitais efêmeras, a oração das Escrituras oferece uma profundidade relacional que nutre a alma. Finalmente, orar as Escrituras alinha o seu coração e a sua vontade com a de Deus. Quando oramos suas palavras, estamos pedindo o que Ele já prometeu. Estamos expressando desejos que Ele já inspirou. Isso nos ajuda a discernir a vontade de Deus para a nossa vida, a parar de lutar contra ela e a cooperar com ela. É um processo de moldagem divina, onde os nossos próprios anseios egoístas são gradualmente transformados para se assemelharem aos de Cristo. Isso é crucial quando as escolhas são complexas e as vozes do mundo, da cultura e até mesmo de nós mesmos nos puxam em direções opostas. A palavra de Deus se torna o nosso norte, o nosso GPS espiritual. Os frutos de uma vida enraizada na palavra, transformação que resplandece. Quando a oração das Escrituras se torna um hábito, e mais do que isso, um estilo de vida, os frutos não demoram a aparecer. A transformação é sutil, mas profunda.
e se manifesta em todas as áreas da nossa existência, especialmente naquelas onde o caos moderno tenta nos desestabilizar. Um dos primeiros e mais preciosos frutos é a paz em meio ao caos. O mundo ao nosso redor pode estar em turbulência, a economia incerta, a polarização social, as notícias avassaladoras, as crises pessoais que surgem sem aviso. Contudo, aquele que ora as Escrituras descobre uma serenidade inexplicável. Não é a ausência de problemas, mas a presença de Deus que acalma a tempestade interior. Quando você clama, o Senhor é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Salmo 91:2. Essa verdade se enraiza tão profundamente que mesmo diante de um diagnóstico médico assustador, de uma demissão inesperada ou de um conflito familiar devastador, há uma fundação que não pode ser abalada. A paz de Deus, que excede todo o entendimento humano, começa a guardar seu coração e sua mente, permitindo que você navegue pelas águas revoltas sem se afogar. Junto com a paz, vem a força para o cansado. A vida moderna exige muito de nós. Somos puxados para todas as direções: trabalho, família, compromissos sociais, a busca incessante por ter sucesso. O resultado é uma fadiga que vai além do físico, atingindo a alma. Mas a palavra de Deus sob é alimento. Ela é a fonte de energia espiritual que renova as forças. Lembra-se de Isaías 40:31? Não é apenas uma promessa, é uma realidade experimentada. Quando você está exausto, e as palavras de Jesus em Mateus 11:28-30. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos darei descanso. São oradas de coração, o fardo é realmente aliviado. Não significa que suas responsabilidades desaparecem, mas que você recebe uma nova capacidade interna para carregá-las, com uma leveza que só Deus pode dar. A orientação clara em tempos de incerteza é outro fruto inestimável. Vivemos em uma era de infinitas opções e decisões complexas. Que carreira seguir? Como educar os filhos? Onde investir nosso tempo e dinheiro? Aonde ir? A palavra de Deus, orar salmos como 119 e 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, transforma-se em um farol. Ela ilumina os próximos passos, não necessariamente mostrando o destino final, mas a próxima parte do caminho. As decisões deixam de ser motivadas apenas por lógica humana, pressão social ou medo, e passam a ser guiadas por princípios eternos, discernidos através da oração da Escritura. Além disso, a palavra operará uma renovação da mente. Em Romanos 12:2, somos exortados a não nos conformarmos com este século, mas a sermos transformados pela renovação da nossa mente. O mundo moderno está constantemente bombardeando nossa mente com mensagens de ansiedade, comparação, materialismo e desespero. Orar as Escrituras é um contra-ataque diário. Ela limpa a mente de pensamentos tóxicos, de mentiras sobre si mesmo e sobre Deus. Ela substitui a culpa pela graça, o medo pela fé, o pessimismo pela esperança. Você começa a ver a vida através das lentes da verdade de Deus, e isso muda tudo. A forma como você se vê, como vê os outros, como vê seus problemas. É como um detox mental e espiritual, onde cada versículo é um nutriente para a sua alma. Essa renovação leva a uma fé e confiança mais profundas. Não é mais uma fé baseada no que os outros dizem ou no que você sempre ouviu, mas uma fé testada e provada em sua própria vida. Quando você ora uma promessa de cura e experimenta o conforto de Deus, sua fé cresce. Quando você ora por provisão e vê Deus suprir suas necessidades de formas inesperadas, sua confiança se solidifica. A fé deixa de ser um conceito abstrato e se torna uma experiência vivida, um relacionamento com um Deus que é fiel e verdadeiro em todas as suas palavras. Finalmente,
A prática de orar as Escrituras resulta em você sendo moldado à imagem de Cristo. A palavra de Deus não é apenas para informar, é para transformar. Como um oleiro que molda o barro, o Espírito Santo usa a Escritura para lapidar seu caráter. A paciência, a bondade, o autocontrole, o amor, os frutos do Espírito começam a florescer naturalmente em sua vida à medida que você se imerge na palavra. Você começa a reagir aos desafios de uma maneira diferente, a falar com mais sabedoria, a amar com mais profundidade. A palavra não apenas entra em você, ela se torna parte de você, permeando suas ações, suas palavras e seus pensamentos. É um processo contínuo de santificação, onde cada dia com a Escritura o torna um pouco mais parecido com Jesus. Vivendo além da oração, a palavra como estilo de vida. A ideia de orar as Escrituras não é apenas sobre os momentos devocionais isolados, mas sobre tecer a palavra de Deus no tecido de cada dia da sua vida. Ela transcende o hábito e se torna um estilo de vida, uma maneira de ser. Primeiramente, isso significa que a palavra se torna o seu pão diário. Assim como seu corpo precisa de alimento constante para funcionar, sua alma precisa da nutrição constante da palavra de Deus. Não é algo que você faz uma vez por semana na igreja, mas algo que você busca diariamente, como um faminto busca o alimento. Em Mateus 4:4, Jesus disse: "Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus." Esta é uma verdade literal. A vida espiritual murcha sem esse alimento regular, e em um mundo que nos oferece tantas junk foods espirituais, entretenimento vazio, fofocas, materialismo, a palavra é o alimento verdadeiro e nutritivo. Em segundo lugar, a palavra de Deus nos convida a uma fé ativa e participativa. Não é uma fé passiva, onde você espera que as coisas aconteçam. É uma fé que age com base nas promessas de Deus. Quando você ora, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Não é apenas uma declaração, mas um chamado à ação. O que essa força te capacita a fazer hoje? A perdoar, a ser corajoso, a servir. A palavra nos move do sofá da inércia para o campo de batalha da fé, transformando o eu acredito em eu ajo porque acredito. Claro, haverá desafios e a necessidade de perseverança. Você terá dias em que a leitura parece vazia, a oração fria e a palavra não ressoa. O cansaço, a distração, a dúvida, a incredulidade, tudo isso pode tentar te afastar. Mas viver pela palavra é também viver com a compreensão de que a fé é uma jornada, não um destino instantâneo. Nesses dias, a disciplina de se apegar à palavra, mesmo quando não se sente, é um ato de fé em si. É como o atleta que treina mesmo nos dias em que não tem vontade, sabendo que a consistência leva à força. O importante não é a perfeição, mas a persistência e a disposição de voltar sempre, de recomeçar a cada manhã, de buscar a face de Deus em sua palavra, não importa o que aconteça. Por fim, viver pela palavra nos impulsiona à comunidade. A palavra não é apenas para o seu consumo individual, ela nos une. Discutir as Escrituras com outros irmãos de fé, compartilhar o que Deus tem revelado, orar juntos usando versículos, isso enriquece a jornada de todos. Em Efésios 4:16, Paulo fala sobre como o corpo de Cristo cresce quando cada parte faz a sua obra. A palavra nos equipa para amar e servir uns aos outros, para encorajar, para repreender com amor e para edificar. Em um mundo cada vez mais isolado, a palavra nos chama de volta à comunhão genuína, onde podemos ser verdadeiramente vistos, ouvidos e amados.
Assim percebemos que orar as Escrituras é muito mais do que um exercício devocional. É uma profunda e constante remodelagem do nosso ser. É a maneira de permitir que o Criador fale diretamente ao nosso coração, nos console, nos guie, nos fortaleça e nos transforme de glória em glória. É a ferramenta essencial para quem deseja não apenas sobreviver às tempestades da vida moderna, mas prosperar espiritualmente, vivendo uma vida de fé ativa, capaz de vencer as dúvidas e fortalecer cada fibra da nossa existência. Então eu pergunto a você: você está vivendo com a espada embainhada, com o escudo empoeirado, ou está empunhando a arma viva que Deus lhe deu para as batalhas espirituais e para a sua caminhada diária? A palavra de Deus não é um enfeite na estante, nem um livro de histórias antigas. É um tesouro, um manual, uma arma, um alimento e, acima de tudo, a voz do seu Criador. Que passo você dará hoje para mergulhar mais fundo na palavra que te sustenta? Qual promessa você vai clamar? Qual verdade você vai internalizar para que ela se torne a sua rocha inabalável? Não espere pela crise para descobrir o poder da Escritura. Permita que ela seja a sua bússola em tempos de bonança e o seu refúgio em tempos de tempestade. Deixe que a palavra de Deus seja a fundação da sua fé, a fonte da sua paz e o guia para a sua vida. Agora, neste momento, vamos orar juntos. Escolhi o Salmo 46, pois ele nos lembra da soberania e do refúgio de Deus em meio às maiores adversidades. Que estas palavras se tornem a sua oração e a sua verdade. Oração, Salmo 46. Amado Deus, Pai de toda a esperança e Senhor de toda a criação, nós nos achegamos a Ti neste momento, reconhecendo que Tu és o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Em um mundo que parece ruir à nossa volta, com notícias que nos assustam, com desafios que nos consomem, com o trabalho que nos exaure e a vida que nos sobrecarrega, Tu és o nosso socorro bem presente na angústia. Senhor, oramos o Salmo 46, pois ele ressoa profundamente em nossos corações cansados e por vezes amedrontados. Não temeremos ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Ainda que as águas rujam e espumem, e ainda que os montes tremam pela sua braveza. Sabemos que há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela. Não será abalada, Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se alvoroçaram, os reinos se moveram, mas tu, Senhor, ergueste a tua voz, e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até ao fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Acalmai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Pai, que estas palavras nos penetrem profundamente. Que elas nos deem a certeza da tua presença inabalável. Que em meio a qualquer mudança da terra em nossas vidas, seja ela no trabalho, na saúde, nos relacionamentos, nas finanças, saibamos que tu és o nosso refúgio. Ajuda-nos a parar, a acalmar nossas almas agitadas e a saber que tu és Deus. Tu és o controle. Tu és a nossa paz. Que essa verdade nos fortaleça e nos liberte, hoje e sempre. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Se você chegou até aqui, significa que essa mensagem tocou seu coração. Por favor, curta este vídeo, deixe seu comentário compartilhando qual versículo mais falou com você hoje e compartilhe com alguém que precisa de uma palavra de esperança. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para continuarmos essa jornada de fé juntos. Que a paz de Deus esteja com você.